Eu, quando cheguei à Câmara Municipal, encontrei uma Câmara Municipal que era, eu vou utilizar a expressão forte, era um absoluto caos. Era uma Câmara Municipal completamente desestruturada. Do ponto de vista orgânico, do ponto de vista funcional, do ponto de vista dos seus recursos humanos, desmotivados, desmobilizados, sem formação. Faziam lembrar, encontrei alguns funcionários que faziam lembrar aqueles funcionários administrativos antigos das mangas de alpaca. Havia funcionários administrativos que não sabiam trabalhar com um computador sequer. Pasmem-se, na era em que nós estamos. Não havia plataformas eletrónicas de tramitação dos processos, seja do expediente geral, seja no âmbito do urbanismo. Isso hoje existe. E encontramos, para além disso, uma Câmara Municipal que, do ponto de vista financeiro, era também ela um caos. Uma absoluta tragédia. Uma dupla tragédia. Em primeiro lugar, do ponto de vista do déficit, que é uma coisa diferente da dívida. Nós tínhamos uma Câmara que estava a gerar anualmente um déficit na casa dos 4 milhões a 4 milhões e meio de euros ano. Ou seja, digamos que o passivo da Câmara Municipal estava a crescer ano após ano à média de 4 milhões a 4 milhões e meio de euros. Ou seja, era uma dívida galopante. A Câmara era absolutamente uma máquina de fazer. E, portanto, a primeira medida foi imediatamente estancar este fenómeno. Isto era absolutamente insuportável ter uma Câmara a crescer a sua dívida nesta ordem de tendência. E, portanto, tínhamos que corrigir este déficit. E foi a nossa primeira intervenção. E isso custou imenso. Porque encontramos exatamente uma máquina que estava habituada a gastar dinheiro a todos, sem se preocupar com onde é que ele vinha, sem procurar racionalizar os meios e sem procurar priorizar as despesas e também o investimento. E, portanto, para a Câmara Municipal era muito fácil gastar dinheiro. Ele vinha de qualquer lado. Era o tempo em que o dinheiro abundava, que era fácil contrair empréstimos para tudo e para mais alguma coisa, e, portanto, nunca houve o cuidado de estancar esse déficit. E foi a primeira medida que nós tomamos. E com resultados positivos. Porque pela primeira vez na sua história, no ano de 2012, a Câmara Municipal de Espinho teve resultados operacionais positivos. Ou seja, a Câmara teve mais ativo que passivo. Eu não sou contabilista, não sou economista, posso estar a cometer algum erro técnico, mas penso que estou a falar numa linguagem que toda a gente percebe. Portanto, no final do ano de 2012, a Câmara, pela primeira vez na sua história, teve despesas abaixo das suas receitas. É que é muito fácil dizer-se que a dívida passou de 41 milhões para 47 milhões. Isso não corresponde à verdade. Isso não corresponde. Nós, quando chegamos à Câmara Municipal de Espinho, eu tenho os dados à frente, a dívida a médio e longo prazo da Câmara Municipal era de 28 milhões e 41 mil euros, grosso modo. E as dívidas de curto prazo eram de 12 milhões e 258 mil euros. Ou seja, estamos a falar dos tais 40 a 41 milhões de euros. Esta era a dívida que estava registada a 31 de dezembro de 2009. A 31 de dezembro era esta a dívida que estava registada. Só que havia muita dívida que não estava registada. Todos se lembram do famoso episódio da Pousada da Juventude. Os 700 e tal mil euros que, por força de um protocolo, nós tínhamos que pagar à Movi Jovem, não estavam registados nas nossas contas. A atribuição de um subsídio, está aqui a doutora Rosa Couto da SERSE, a atribuição de um subsídio de 200 mil euros à SERSE para a construção da sua unidade residencial, não estava sequer orçamentada. A dívida à casa não estava registada, eram 787 mil euros. Deixa-me só acabar, porque isto é muito importante que se diga, convém esclarecer as pessoas. A dívida à DSE, que não estava registada, era de 1.259.000 euros. E no último ano, no final do ano passado, recebemos uma sentença proferida pelo Tribunal Administrativo, pelo Supremo Tribunal Administrativo, já transitada em julgado, que condena ao município, por força, enfim, dos desmandos do passado, a pagar ao Ministério da Educação 3.600.000
150 mil euros. Com um acrescido de juros, que já vai, esta dívida, nos 4 milhões e 200 mil euros. Estão a ver que é muito fácil dizer, a dívida era de 41 milhões, e agora é de... Eu já lhe digo os valores. E agora é de X. Pois é, mas é que se esqueceram que, entretanto, nos anos 2010, 2011 e 2012, nós tivemos que registar todas estas surpresas que foram aparecendo. Fomos registando todas estas surpresas que foram aparecendo. Portanto, o déficit, digamos a dívida real, em 2009 era claramente superior aos 40, mas muito superior. E deixe-me só dizer, acabar isto. Mas, e o sinal disso mesmo, é que nós, neste momento, a Câmara Municipal de Espinho, está a cumprir as regras do Orçamento Geral de Estado. Nós estamos a diminuir a nossa dívida 10% ao ano. Nós estamos a pagar os nossos fornecedores, no âmbito da Lei dos Compromissos dos Pagamentos em Atraso, a 90 dias a contar a assunção de compromisso. Nós estamos a respeitar a legislação. E mesmo assim, a dívida, neste momento, totalmente registada, a nossa dívida a médio e longo prazo é de 30, hoje, com a data de hoje, estou a falar da data de hoje, é de 36 milhões 562 mil euros, e a nossa dívida de curto prazo baixou e hoje é de 7 milhões de euros.